Por que essas atitudes foram tão polêmicas? Algumas atitudes de jogadores em campo chamaram a atenção e ficaram marcadas na história do Caralho. futebol por serem polêmicas e até chamaram Rodrigo a Dedada, né? atenção e Boa ficaram noite, Alan marcadas Chá. na É. história do futebol por Subpatrocinado serem pela Star, polêmicas e até TMJ. mesmo desrespeitosas Valeu, com os Gaziel. adversários. Nesse episódio Obrigado, meu rei. especial do Radar Peleja, relembramos 3 vezes em que jogadores tiveram comportamentos controversos nas partidas. Se liga na nossa retrospectiva. Esse é um dos maiores jogadores uruguaios de todos os tempos. Luís Soares Isso, é manda a amado bola aí, pelas foi artilheiro torcidas do dos Gauchão. clubes onde passou. Conhecido por ser um jogador agressivo, ele é sempre lembrado por sua entrega em campo. E, claro, pelas suas brigas. Só que uma delas ultrapassou as 4 linhas e tocou em uma ferida muito maior do que de qualquer mordida. O Radar Peleja de hoje te explica o motivo da treta entre Luizito e Caralho, isso aí é Evra. antigo pra caralho, Em né? 2011, Soares era recém-chegado no Liverpool, mas já era Soares. Depois de uma ótima Prime Soares, tá? Do Liverpool. Prime Soares. passagem Eu pelo vou ter que Ajax e conviver ser com o protagonista Funes Mori, de seleção uruguaia na Copa de 2010, o atacante já estava nas só nuvens. um Mas durante animado um com ele. clássico contra o United, em Anfield, o uruguaio foi acusado de cometer um crime ao insultar o adversário. Segundo o lateral Evra, enquanto a partida rolava, Soares o xingou com palavras racistas por pelo menos 10 vezes. Porra! Havia câmeras transmitindo a partida. Ele sabe o que disse, assim como o árbitro, disse o defensor na saída de campo. O atacante negou tudo, mas a Federação Inglesa de Futebol abriu uma investigação e o puniu com 8 jogos de suspensão, com direito a uma multa de 40 mil libras. Apesar da vítima do caso ser Evra, por causa dessa punição, Soares não esqueceu da briga tão fácil. Quando se encontraram de novo antes de outro clássico, no momento que os jogadores se cumprimentaram em fila, o atacante foi apertando a mão de todos os adversários um a um. Só que quando chegou na vez do francês, Soares o pulou e Evra revidou puxando o braço do uruguaio, exigindo o cumprimento, mas foi completamente ignorado. Naquele momento, muitos torcedores e jornalistas se perguntavam qual a razão da atitude dele. Segundo ele mesmo e sua biografia, todo o problema aconteceu por causa de um mal-entendido. Eu chamei de negro. Em inglês e espanhol isso significa coisas completamente diferentes. Foi o estranho argumento do atacante ao jornal The Guardian em 2014. Ainda de acordo com Soares, tanto o seu inglês quanto o espanhol de Evra eram muito ruins. Isso foi um agravante para a confusão, já que, como o uruguaio disse, negro em espanhol é usado como gíria para se referir a uma pessoa de qualquer raça. Quando Soares saiu de campo, seus companheiros disseram que ele estava sendo acusado de racismo. Luizito não entendeu absolutamente nada. Assim que as acusações foram apresentadas, por mais que quisesse se explicar, foi aconselhado pelo clube a se manter calado e aceitar a decisão da justiça. Já no episódio do cumprimento, na mesma entrevista para o tabloide inglês, ele também se justificou. Quando eu fui cumprimentar, ele abaixou um pouco a mão. Achei que ele não queria pegar na minha mão e passei reto. Alguns anos depois do caso, em 2013, o clima entre os dois ainda estava tenso. Na comemoração do título do Manchester United na Premier League, Evra pegou um braço de borracha tirado pela torcida e fez isso aí, claramente para provocar o uruguaio pela sua mordida menos famosa em Ivanovic, do Chelsea, no mesmo ano. A briga só foi ter uma Viciado em trégua morder os outros pública em também, né? 2015, quando um jogando pelo Barcelona e outro pela Juventus, finalmente se cumprimentaram. No ano seguinte, quando Soares venceu a chuteira de ouro, Evra resolveu dar um ponto final na história toda. Ele postou uma foto do atacante na sua própria rede social para parabenizá-lo. No meu Instagram só existe amor, ódio nunca. Luiz, você é um grande jogador e o melhor número 9. Enfim, essa treta entre duas lendas do futebol ficou no passado. Mas Aí. já deu pra entender que quando se trata de racismo, não há espaço pra meio termo. É preciso deixar tudo muito bem entendido. Ei, você, lembra dessa cena? Ela aconteceu em 2017, Rodrigo Dedada. em um jogo decisivo do Campeonato Brasileiro, e influenciou e muito o resultado da partida. O Radar Peleja Moleque, ele dá 2 dedadas no Trellis, moleque. 2. de hoje vai contar como essa dedada tá sendo ligada por alguns a um grande esquema. Era fim de temporada, penúltima rodada do Brasileirão no Moisés Lucarelli, em Campinas. Tanto a Ponte Preta como o Vitória lutavam ponto a ponto contra o rebaixamento. Logo no comecinho do jogo, os donos da casa abriram o placar com um gol de Luca. E aos 15, Danilo Barcelos, de pênalti, ampliou 2-0 para Macaca. Tudo ia se encaminhando bem para os campineiros, mas ainda no primeiro tempo, um lance mudaria toda a história da partida. Depois de uma confusão perto da área da Ponte e uma conversa com o quarto árbitro, o juiz se dirigiu a Rodrigo, zagueiro pontepretano, e mostrou o cartão vermelho direto. Ninguém entendeu direito o que estava acontecendo.
O defensor argumentava com o árbitro e o atacante do Vitória, Trellis, fazia um gesto quase obsceno para justificar a expulsão para os companheiros. Depois da recuperação das imagens, tudo fez sentido. Em uma maneira bizarra de provocação, o zagueiro agrediu o adversário desse jeito aí. Com um a menos em campo, Eu vou te o falar jogo que é uma dedada que parece um beliscão, né? É uma dedada, tipo Parece. assim, que vai com Vai 2 puxando dedão. pra cima. Exatamente, parece que vai puxando, né? que estava tranquilo para Macaca virou um pesadelo. Na volta do segundo tempo, o Vitória foi para cima e aos 12 minutos, André Lima diminuiu depois do escanteio. E já no minuto seguinte veio o empate. A ironia Nossa. é que o autor do gol foi o mesmo que levou a dedada. O atacante Trellis chutou da entrada da área e fez o 2-2. O jogo foi ficando cada vez mais pegado e a torcida da Ponte, nessa altura do campeonato, já torcia pelo fim da partida com empate. Mas aos 36 do segundo tempo, depois de um contra-ataque fulminante, Trellis. marcou o segundo dele Foda. e o terceiro do Vitória. A raiva foi generalizada nas arquibancadas. Parte da torcida da Ponte, inconformada com a virada e com o provável rebaixamento, invadiu o campo, querendo pegar os jogadores. A partida foi encerrada antes dos 45 minutos por falta de segurança. Depois do jogo, apesar de muitos comentaristas reconhecerem o feito do Vitória, o principal assunto era mesmo a agressão de Rodrigo. A pergunta que ficou no ar era simples: por que um zagueiro tão experiente ia inventar uma coisa dessa? E ainda com seu time vencendo o jogo por 2-0. Um dirigente do Vitória, anos depois, respondeu, ou quase isso. Em fevereiro de 2020, numa entrevista à Rádio Itapuã, o presidente disse que Wagner Mancini, técnico do Vitória na época, pagou R$1.300.000 pro defensor da Ponte fazer o que fez. A Não, é afirmação impossível. correu à mídia e chegou aos dirigentes pontepretanos, que abriram um processo para investigar o que realmente havia acontecido. Logo em seguida, tanto Rodrigo quanto Mancini disseram que iam processar o Cartola. Um detalhe, o advogado dos dois é o mesmo. Em retratação, o presidente se defendeu, falando que foi um mal-entendido e que a publicação tinha sido maldosa. O que eu fiz foi uma ironia entre a dedada de Rodrigo e o valor Foi absurdo ironia. que deram de rescisão a Wagner Mancini. E você, acha mesmo que Foi alguém seria ironia capaz de meritíssima. encomendar uma dedada? Ou Era foi só uma bite. brincadeira Cara, porra, tem que encomendar uma dedada, é sacanagem. sem noção do presidente do Vitória? 13 mil mortes. Esse foi o saldo de uma guerra que aconteceu no meio da Europa e que até 2020 não se resolveu por inteira. Aqui no Peleja sempre trazemos como a política e a sociedade influenciam no esporte e se misturam com ele. É por isso que o Radar Peleja de hoje te conta a história por trás de uma comemoração polêmica na Copa de 2018. Depois de empatar o jogo contra a Sérvia, o meia suíço Granit Xhaka saiu e fez esse gesto na comemoração. No final da partida, o atacante Shaqiri arrancou e virou o placar, dando a vitória para a Suíça e fez o mesmo sinal. O narrador da Globo falava em símbolo da paz, porém nada Porra. tinha a ver com Ah. isso. O gesto representa a águia de 2 cabeças, símbolo oficial da bandeira da Albânia. Mas por que os jogadores da Suíça estavam comemorando com o sinal de outro país justamente nesse jogo? Bom, para entender isso a gente tem que ir pro livro de história e principalmente o de geografia. Tanto Xhaka quanto Shaqiri são filhos de albaneses e vêm de uma nação que fazia parte da antiga Iugoslávia, assim como a Sérvia. Acontece que no fim dos anos 90 o povo albanês estava exigindo a independência da Iugoslávia, já que a maior parte dessas pessoas tinha etnias e até religiões diferentes. A terra pedida pela Albânia é conhecida como Província do Kosovo, e foi lá que essa treta se transformou em um dos maiores genocídios da história. A Guerra do Kosovo aconteceu durante Caralho. 79 dias entre os rebeldes albaneses e o governo iugoslavo. E o próprio governo usava a polícia sérvia como instrumento de repressão. A intenção era eliminar todo separatista que queria causar uma ruptura no país. O conflito só acabou depois da interferência militar da ONU, que até a publicação desse vídeo ainda é responsável pela manutenção da paz por lá. Mas voltando pro futebol, antes da guerra, o pai de Xhaka era um dos que lutavam pela separação do Kosovo e chegou a ser preso por 3 anos e meio em Belgrado, na Sérvia. Depois de todo esse tempo, sendo torturado na cadeia, ele conseguiu a liberdade com a condição que fosse embora de vez da Iugoslávia. Xhaka nasceu então na Suíça, para onde sua família fugiu e por isso defende as cores do país. Já Shaqiri nasceu no Kosovo, mas também por medo, seus pais fugiram e se instalaram em outra região da Suíça, onde ele aprendeu a jogar futebol. fazia ideia Apesar disso, de defender moleque. as cores do país de criação, nenhum dos dois deixou de lado suas origens, principalmente quando enfrentaram a Sérvia em plena Copa do Mundo.
era o país que foi inimigo direto na guerra. Antes do jogo, a polêmica já começava nos pés do atacante, que na sua chuteira trazia a bandeira suíça em um dos pés e a do Kosovo em outro. A ação foi reprovada na hora pelo governo sérvio, que assim como muitas outras nações, ainda não reconhece a província como um território independente. Mas a comemoração, segundo a FIFA, passou dos limites. Cada um teve que pagar uma multa de 10 mil francos pelo gesto que foi o único assunto depois deve ter da machucado partida. essa multa. Mesmo sendo bósnios e também filho de fugitivos da guerra, o técnico da Suíça, Vladimir Petkovic, disse aos jornalistas: "Quando marca um gol, você sente emoções especiais, mas acho que todos deveríamos deixar a política fora do futebol. Isso nunca aconteceu na prática, principalmente quando essa treta era revivida." A Sérvia também foi multada por torcedores estarem vestindo camisetas com a foto de Ratko Mladic, um criminoso de guerra condenado pela morte de 8 mil bósnios. Em 2014, o encontro entre Albânia e Sérvia pela eliminatória da Euro já tinha esquentado essa discussão dentro de campo, depois da UEFA proibir a entrada de torcedores albaneses no primeiro jogo da seleção em Belgrado desde 1967, um drone invadiu o campo da Sérvia e largou uma bandeira de Kosovo. Quando o atacante sérvio Mitrovic pegou a bandeira e tirou do campo, causou uma revolta generalizada nos jogadores adversários e o jogo teve que ser encerrado. A ferida recente da guerra e as tensões políticas continuam. Pô, imagina um Ucrânia e Rússia no futebol, agora, de rolê. Acho que nem pode ter, né? Acho que nem pode ter esse jogo. O ucraniano não pode enfrentar a Rússia. Acho que nem pode ter esse jogo, tá ligado? Tipo assim, imagina, ó, final da Eurocopa, Ucrânia e Rússia. De alguma forma foi a final da Eurocopa. Dá merda, pô. Dá merda. Dá merda legal. Aparecer no mundo da bola, e nada que acontece fora dele vai pedir licença para fazer parte. Inscreva-se no Peleja, ative o sininho das notificações e até o próximo episódio. A Rússia tá banida? Mas até quando tá banida, né? É essa a questão. E tem outro confronto aí também que dá, não sei se é Sérvia e Suíça, mas tem outro confronto na Europa também que não fazem porque pode dar merda, tá ligado? Ou evitam quase sempre. Não é Macedônia e Armênia? Alguma coisa assim que tem Não sei, tem um outro confronto que não dá pra ter. O não pôde entrar numa final de Euro porque era num país lá, não tem essa porra? Eu confesso que eu não sei. Armênia e Azerbaijão. Azerbaijão e Armênia. Sérvia e Croácia da merda também? Sérvia e Croácia é porradaria.